Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos envolvendo e que possamos todos nessa noite aprender um pouco mais e desenvolver na nossa caminhada. Antes de tudo, é uma alegria estar aqui. Eu já me sinto da casa e desejo a todos vocês um feliz ano novo. Que a gente possa fazer um projeto esse ano e cumprir de acordo com o que queremos que seja cumprido. Não trago a vocês nada de novo. Às vezes as pessoas na palestra desejam coisas extraordinárias. Eu considero apenas como um momento de reflexão. E todos nós precisamos refletir para que a gente possa, durante a nossa jornada, termos argumentos e ferramentas para conseguir caminhar da melhor maneira possível. Para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, Deus nos criou simples e ignorantes, dotados do livre-arbítrio e todos propensos à perfeição. Eu digo para aqueles que acreditam, porque tem muitos que não acreditam nem na existência de Deus. Então, respeitando a esses, eu digo para os que acreditam, fomos criados simples e ignorantes, dotados do livre-arbítrio e propensos à perfeição. E isso a gente consegue visualizar essa busca da perfeição no nosso dia a dia. A gente tem na indústria as mudanças que acontecem diariamente. Quem tem uma idade mais avançada deve se lembrar dos primeiros automóveis que se locomoviam com baixa velocidade. Hoje um automóvel em poucos segundos ele atinge 100 km por hora. Desenvolvimento na indústria. A medicina também tem desenvolvido muito. A gente vê desde os transplantes de órgãos, hoje transplante de pele, cirurgias plásticas, onde aquelas pessoas que não estão satisfeitas com a sua visão, buscam se aperfeiçoar segundo a sua ideia. Muitos conseguem, outros até não, né? Mas muitos têm uma melhora. No atletismo, a gente pode citar a mudança e a perfeição de cada atleta ao passar do tempo. Hoje usa-se tecnologia, usa-se plano de análise para uma corrida, para um jogo de futebol, tudo numa questão de evoluir buscando uma perfeição. E a gente visualiza nisso que essa busca da perfeição não é fácil. É preciso disciplina, vontade e a pessoa querer para se aperfeiçoar em qualquer um dos seus projetos. Existe disciplina e muitas vezes existe até o sacrifício físico e chegando ao ponto de sacrifício até da própria vida. É muito fácil a gente usar da modernidade, não sabe de onde veio, nem como veio. Quando a gente vai estudar, muitos perderam até a vida para atingir aquela perfeição, que ainda não é. Quanto mais perfeito você acha que está, mais sempre vai se desenvolver. Eu gosto de usar sempre o exemplo do atletismo, porque a gente tem diversos recordes quebrados. E cada um daqueles que competem, a intenção é quebrar o recorde. E a nossa vida é como se fosse uma maratona, onde a gente deve buscar a perfeição diariamente. E não com a intenção de quebrar o recorde do outro, mas o nosso próprio recorde. Porque quando você entra numa jornada que chega até o final, você se sente vencedor, mesmo que você seja o último a chegar. E na nossa jornada, o importante é que você chegue. Porque como está lá escrito,
os últimos serão os primeiros. E o importante é você chegar. Muitos chegam até perto e desanimam. É preciso ser perseverante em tudo aquilo que a gente faz. E nessa busca da perfeição, muitos homens se destacaram, se tornaram mestres naquilo que estava estudando, que estava projetando, e cada um desses mestres deixaram para o futuro da humanidade fórmulas, tarefas a ser estudadas, fórmulas que até hoje muita gente não compreende como as fórmulas físicas. E tudo isso que eu falo, até agora vocês só ouviram o assunto tocado lá, a parte material, não é verdade? Não falei nada de espiritualidade, mas é a espiritualidade que a gente deve procurar também prosperar, evoluir, buscar a perfeição. Devemos buscar o conhecimento científico, mas também devemos desenvolver a nossa parte espiritual. Então, como todos os mestres deixaram as suas formas para ser estudadas, formas pesquisadas, dentro da espiritualidade também, deve ter havido alguém que se preocupou com a parte espiritual, com a parte moral, com a parte da alma. E a gente, nesse tocante, nós temos, quando estudamos, vários filósofos, pensadores que deixaram a sua contribuição para a humanidade, não é verdade? E dentre esses homens que se preocupavam com a humanidade, uma certa época surgiu um jovem de uma mente divina, conhecedor da essência humana, da sua mais profunda clareza. E esse jovem, aos 40 anos, observando a humanidade, ele chegou a comparar essa humanidade, na sua visão, como se fosse um rebanho de ovelhas perdidos e sem pastor. Sabe de que eu estou falando? Um jovem de mente divina que olha a humanidade e, na comparação, ele diz: são como ovelhas perdidas sem pastor. Esse jovem era Jesus, mente divina e conhecedor de toda a essência humana. E como mestre que se tornou mestre dos mestres, deixou também a sua formazinha, o seu dever de casa, por assim dizer, para que a humanidade pudesse estudar e colocar em prática. A gente lembra que o assunto de Jesus era só no tocante ao amor. Toda a sua conversa era em busca do amor. E dessa forma a gente encontra, eu chamo de forma, um deverzinho de casa, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando ele diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque somente se amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem também assim os publicanos? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Os pagãos não fazem as mesmas coisas? Sede, pois, vós outros, perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nessa sentença, sede, pois, vós outros, perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa passagem evangélica se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 e 48.
E ele nos mostra a necessidade de sermos perfeitos. Quando a gente analisa ao pé da letra, ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu, a gente percebe, no momento, uma certa impossibilidade. Mas para o povo daquela época, os homens daquela época, era a melhor maneira dele se expressar e exigir os filhos de todos. E essa perfeição não é coisa impossível. Não que a gente venha conseguir essa perfeição numa existência só. No livro, mostra que é quase impossível você se tornar perfeito como perfeito é o seu Criador. Mas não é impossível você atingir uma certa perfeição relativa. Era isso que ele fazia. Ser perfeito até o ponto em que podeis alcançar. Quando ensinando aos seus discípulos, quantas vezes ele dizia: o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Mas que a gente possa fazer como ele fazia, é preciso você ter um certo preparo. É preciso você agir de acordo com ele. E você percebe que, como sendo uma mente divina, as condições deles eram muito superiores às nossas condições atuais. Para você chegar a esse ponto de amar os vossos inimigos, na primeira hora que escutamos isso, parece impossível, não parece? Você amar o inimigo da mesma forma que ama o seu pai, sua mãe, seu irmão, aquele seu amigo. Mas ele diz, é necessário. Como toda questão deixada pelos mestres, para você executar cada questão dessa, ela exige um certo passo a passo. Todos nós já frequentamos a escola e a gente lembra aquelas questões, por exemplo, as questões matemáticas, para ser resolvida, ela tinha um passo a passo, entende? A sequência da multiplicação, adição, subtração, parênteses e assim por diante. Nessa questão também existe um passo a passo para que a gente possa conseguir amar o nosso inimigo. Primeira coisa que, no meu entender, na minha reflexão, precisa é você querer, você desejar. É a primeira coisa a fazer. Porque se você não quer, você não tenta, você não vai conseguir nunca. Mas como ele diz, amar o vosso inimigo, você quer, eu quero conseguir. Então tem que batalhar muito. Então, para você iniciar uma tarefa dessa, você tem que querer, tem que ter vontade. Às vezes a gente diz, fulano fez a coisa com má vontade. Não existe má vontade, não existe a vontade ou não existe. Não se faz nada com má vontade. Você pode fazer até contra outro. Mas você tem que ter vontade. Então você quer. O segundo passo. Para que a gente possa executar uma tarefa dessa, você tem que acreditar. Acreditar que vai conseguir. E essa crença, primeiro você tem que acreditar em Deus e depois acreditar em você mesmo. Quando a gente não acredita em Deus, você não consegue fazer nada. Apesar de que muitos irmãos se dizem a Deus, mas no seu íntimo, ele acredita em alguma coisa, para executar. Então, creia em Deus e creia em si, para que você possa executar essas tarefas de difícil acesso. Acreditar em si.
para conseguir um emprego, para conseguir fazer um concurso, tudo você tem que ter vontade, crer em Deus e crer em si. Vocês concordam? Então, temos que acreditar em nós mesmos. E aceitar. Aceitar as situações que aparecem em nossa frente, ao nosso lado. Aceitar a si mesmo, porque se você não se aceita, fica difícil as coisas para você. Tem pessoas que não se aceitam como são. Mas eu sou desse jeito. Se eu não me aceito, como é que eu vou querer que as outras pessoas me aceitem? É preciso você se aceitar como você é, primeiro. E dali mudar o passo para modificar como é que você deseja que seja. E se não conseguir, continue se aceitando. Cada um ocupa uma posição que é necessária na sua jornada. Às vezes a gente não compreende a amargura que está enfrentando, a dificuldade que nos aparece, mas que tudo isso é necessário para a nossa evolução. É necessário nessa busca de perfeição. Porque se assim não fosse, não precisaria tanto sacrifício, tanto da parte de Jesus, como da parte de muitos irmãos encarnados e desencarnados que lutam conosco buscando o nosso próprio bem. É preciso a gente compreender que existem essas ligações, que nós não estamos sós em momento nenhum. Precisamos compreender e aceitar. Como eu já falei, aceitar a si mesmo e em seguida aceitar o outro. Aceitar o outro da maneira como ele é. Porque dificilmente você vai conseguir modificar a pessoa se ela não quiser mudar. Em tudo que a gente faz, tem essa questão do querer, a questão da vontade. Se a pessoa quer mudar, você conversa com ele, orienta, e com a vontade dele ele muda. Mas se ele não tiver a vontade de mudar, ele não vai mudar, nem ninguém vai mudar a vontade dele. Se vocês prestarem atenção, no início da criação, existe um tal de livre-arbítrio. A vontade dele é respeitada por todos. Então, aceitar a si e aceitar o outro como ele é. Como diz no popular, pelo menos tolerar. Eu vou tolerar isso aí. Não precisa você estar de abraço com aquele que você tem uma certa inimizade. Mas você começa a aceitar ele do jeito que ele é. Pouco a pouco, os laços vão se estreitando. Pouco a pouco vão se conhecendo. E à medida do exemplo que você dá para o outro, ele vai se modificar. Dificilmente continuamos numa mesma batida a vida inteira. Por menor que seja a modificação, ela existe. A evolução existe e a busca da perfeição existe em tudo. Então, às vezes questionamos as violências que visualizamos, disfarce em progresso, perfeição, e essa violência já foi muito pior. Basta nós olharmos para nós mesmos, como eu era antes e como eu sou hoje. A maioria das pessoas eram intolerantes, revidavam a tudo. Lembre do tempo de colégio? E hoje, olha de lado, se falar, não sabe nem o que está fazendo. Não é assim que a gente responde. Isso se chama evolução. Se chama modificação do dia a dia. E muitas vezes a gente nega que existe, mas ela existe. Mesmo que a gente não queira aceitar. Então, aceitando o outro, estreita-se o laço, você retribui o mal que ele faz com o bem, é um dos ensinamentos do mestre. Não retribuir o mal com o mal, retribuir o mal com o bem. E à medida que você vai fazendo isso,
você vai abrandando o seu íntimo, vai se tornando uma pessoa mais sensível, e o outro percebe. É possível viver junto ao violento, sem se tornar violento com ele. É só ter cuidado. Aí quando o mestre diz, orai e vigiai. Ora pelo teu inimigo, por aquele que você tem uma tendência, mas vigia as atitudes dele. Tem cuidado e vigia as tuas também. Porque em tudo existe uma prudência. Tem pessoas que se jogam sem análise nenhuma e depois se machucam. É preciso preparo, análise, para você poder conviver com parte dessa violência. Não retribuir o mal com o mal, retribuir sempre com o bem e fazer todo o bem que você possa fazer, dentro da sua vontade, dentro dos seus desejos de agir, praticando as duas obras. Quando a gente junta tudo isso que a gente já ouviu, a sua aceitação, a aceitação do outro, a fé em você, a fé em Deus, entra a oração, como eu já falei, orando pelo inimigo, de início não vai haver nenhuma facilidade. Todo o exercício complicado não tem facilidade. Só que é preciso começar praticando as coisas pequenas, buscando perdoar, buscando ajudar. E quando eu digo ajudar, é principalmente ajudar a si mesmo. Porque muitas vezes nós nos sacrificamos para ajudar o outro, e às vezes o outro não está nem precisando da ajuda. É preciso você se preparar para depois ajudar. É como a gente visualiza quando viaja de avião, se as máscaras caírem, coloque a sua primeiro e depois coloque primeiro a si e depois ao outro. Quando Jesus recomenda amar o próximo como a si mesmo, você tem que amar a si para amar o outro. Porque se você não se ama, você não vai amar nada nem ninguém. É preciso a gente compreender isso. Não é uma questão de ser santo de um dia para a noite. É uma questão de procurar condições para a execução dessa tarefa. As formas científicas de física são difíceis. É preciso muito estudo, universidade para executar. Essa desse mestre divino também não é fácil. É fácil amar o inimigo, mas é impossível. Então é preciso a gente começar desde já. Porque em nossa jornada aparecem muitos inimigos. Inimigos que nós criamos e aqueles inimigos que nós nem sabemos de onde vieram. Porque muitas vezes você adquire inimizade sem provocar. Existe aquele que quer acabar com você, você nunca pensou em acabar com ele. Mas é possível conviver com ele. Então, orando e vigiando hábitos do outro, a sua modificação e vigiando a si mesmo. Se você, quando está dizendo que está perdoado, se realmente está. É preciso a gente aprender a perdoar. Tem pessoas que dizem, perdoar é esquecer. Esqueça o que ele fez. É isso? Não. Você pode lembrar de tudo quanto foi feito contra você, mas você perdoou. Você sabe que perdoou quando suas vibrações não mudam. Quando a gente diz está perdoado, aí quando chega já muda até de cor. Não perdoou não, meu irmão.
Perdoar é quando o cidadão chega, relembra o fato, você escuta, até dá risada junto e não sente nada de contrário. Esquecer é quando se tem amnésia ou outra coisa. Então, aprender a perdoar é realmente você conviver lado a lado com aquele irmão que errou e não sentir vibrações contrárias. Aí tem pessoas que dizem não perdoam de jeito nenhum. E a questão do perdão não é tanto uma necessidade do outro, não, é necessidade minha de perdoar. Porque o perdão vai servir para mim. Eu me libertar do peso que carrego contra aquele irmão, que muitas vezes ele não leva mais nem em consideração. Muitas vezes ele nem se lembra do que aconteceu, mas meu coração está pesado. É preciso perdoar por isso, para o nosso próprio bem. A falta de perdão muitas vezes causa-nos doença, falta de apetite, falta de sono, falta de gosto pela vida. Você vai para uma festa todo animado, arrumado, bonito, cheiroso, bonito que é bonito, né? E quando chega lá, se depara, a primeira cara que você vê é um cidadão que você não gosta, e perde a festa e vai embora. Quer dizer, se tivesse perdoado, você teria usufruído daquele momento de alegria. Então, o perdão, antes de tudo, serve para quem perdoa. E quando alguém erra conosco, muitas vezes nós saímos falando com os amigos, com os vizinhos, no local de trabalho, e não nos dirigimos àquele que cometeu o erro conosco. E o mestre diz: se alguém erra contigo, se o irmão errou para contigo, chama ele particular e conversa com ele. Se ele te der ouvido, ganhaste um amigo. Se ele não te ouvir, chama outra pessoa, junta dois e conversa com ele novamente. E se assim ainda ele não ouvir, você pode tornar ao conhecimento da comunidade. Mas muitas vezes aquele que erra conosco, em vez de a gente conversar em particular, a gente sai propagando a nossa visão do fato, e muitas vezes o errado somos nós mesmos. A maioria das desavenças, muitas vezes, é causada dessa forma, sem querer. E depois é difícil juntar os cacos depois de espalhar em tudo. Então é preciso buscar essa questão da tolerância com o outro, a questão da necessidade de perdoar e orientar aquele para que ele não venha fazer novamente com outras pessoas. Porque não é só assim que está perdoado. O cara vai fazer com o outro, achando que vai ser do mesmo jeito, e muitas vezes o outro não tem condição de perdão. Orientar aquele que errou contigo: meu irmão, não te perdoo, mas você não devia ter agido assim. Orienta ele para que ele não repita. Lembra do mestre quando ele dizia: estás perdoado, vai e não pegue mais, para que não te aconteça coisa pior. Então a nossa questão é essa: se perdoar e não repetir o mesmo erro. Perdoar o outro, orientando que ele não repita aquele erro. E aí a gente vai procurando se aproximar dessa sensação de amar aqueles que nos machucou. Certo? Eu falava agora há pouco dos inimigos que você produz e daqueles que você tem, inimigos involuntários. Talvez alguém pensou: como é que você tem um inimigo sem fazer mal a ninguém? É possível ter um inimigo sem fazer mal a ninguém? Hã? É possível ter gente que não gosta de nós, que quer nos matar, sem você ter feito mal. Olhe para a cruz. Ele não fez mal a ninguém, no entanto, perseguiram e o crucificaram.
Então, muitas vezes, a inimizade vem sem você procurar. Então, que a gente possa ficar atento com tudo isso e procurar seguir a nossa caminhada, cumprindo com os nossos deveres. O perdão, a amizade, a convivência, depende muito dos nossos deveres. Nesse mesmo capítulo, nós temos um itemzinho que fala sobre o homem de bem. E o que é um homem de bem? Eu vou ler na íntegra, porque eu não sou de decorar, certo? E ele inicia assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de seu útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao trem tudo o que gostaria que lhe fizesse. Então, quem age dessa maneira, ele só vai ter inimizade se for desse tipo de inimigo voluntário, cumpridor da lei, respeitador das leis divinas, cumpridor das suas obrigações. Ele há de viver de uma maneira equilibrada. Agora eu pergunto, e isso tira as perturbações exteriores que podem atingi-lo? Não. Você pode agir corretamente na sua jornada, mas não está liberto das perturbações. E Jesus alertou para isso: na vida encontrareis tribulações. Mesmo seguindo os passos do Mestre, todas as orientações que nos é dada, as perturbações hão de nos chegar. E aí é preciso a gente ter o preparo para superar essas perturbações que nos chegam. É comum a gente ouvir no popular: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Já ouviram dizer isso aí? Aí me diga uma coisa: isso é mito ou é verdade? Hã? É verdade. Por quê? Quanto mais você ora, mais você se ilumina. Quanto mais você se ilumina, você se torna luz. Lembra que Jesus dizia: vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz. E como luz que nós vamos nos tornando, nós temos essa atração das sombras para conosco, que nos chegam para que nós possamos esclarecê-las e trazer para o lado da luz, fazer com que eles acendam sua própria luz. A nossa luz ilumina temporariamente aqueles que se encontram na escuridão. Eu digo temporariamente porque chega um momento em que aquela criatura, aquele irmão, ele tem que acender sua própria luz para a sua jornada. Por isso que eu uso esse termo temporariamente, porque é preciso usar do seu livre-arbítrio, da sua vontade, de tudo quanto eu acabei de falar, para o seu próprio crescimento. Se queres crescer, o caminho é esse. Se queres chegar até o Pai, o que é que Jesus diz? Eu sou o caminho, então tem que seguir os passos dele. E não é seguir as pegadas nos rastros do chão, não. É os seus ensinamentos. E enfrentando as dificuldades que aparecem. Porque muitos daqueles que caminham na escuridão já foram companheiros nossos. Nós saímos de lá. E hoje muitos deles desejam a nossa volta. E aquele que se encontra morrendo afogado, junto com o outro, ao sair e pisar em terra firme,
Se ele tem uma boa consciência, ele olha para trás e estende a mão para salvar aquele que está se afogando. É assim que funciona. As trevas se aproximando da luz. Por isso que quando oramos, existe esse popular. Quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Até porque, quando nos estamos julgando perfeito, à medida que vamos atingindo a perfeição, as provas vão se tornando mais difíceis. Os testes são mais complicados. Mesmo na nossa escola material, não é assim? Você termina um curso, inicia o outro. Ganhou a formatura, precisa fazer pós-graduação e as dificuldades vão se tornando e você se tornando perfeito. No atletismo, você começa, deseja entrar numa jornada de maratona, contrata um treinador, começa treinando 1 quilômetro por dia, 2, 3, e à medida que ele vai percebendo que você está se preparando, ele vai aumentando a dosagem, vai aumentando o incentivo, até que você seja cada dia superior ao dia anterior. Então, a cada dia, no sentido da espiritualidade, nós devemos ser melhor do que o dia de ontem. Já ouvi muitas vezes dizer, nós estamos na melhor reencarnação, estamos no nosso melhor momento. E as dificuldades, as barbaridades que nós visualizamos, e muitas vezes nos escandalizamos, tudo isso é necessário. Desde aquela época, Jesus já falava, é necessário que haja um escândalo, porém triste por quem o escândalo vem. Então, essas barbaridades que a gente presencia é uma necessidade, mas nós devemos não nos envolver no sentido de tornarmos iguais aos bárbaros. Daí a necessidade de perdão, a necessidade de orar pelo inimigo, a necessidade de buscar amá-lo. Todos aqui são espíritas ou não? A gente escuta muito falar na reencarnação, na programação do retorno. Não sei se vocês já escutaram, muitas vezes diz: o inimigo reencarna na família que tinha a inimizade. Não, já ouviu isso? Quando eu comecei a reflexão, muitos disseram: é difícil, quase impossível amar o inimigo. Mas muitas vezes nós o estamos amando sem perceber, porque o inimigo do passado, hoje muitas vezes é o nosso filho, é o nosso pai, a nossa companheira, o nosso companheiro, não é assim? Então, não existe essa impossibilidade do amor. Existe sim a questão de vencermos o nosso orgulho, porque muitas vezes não perdoamos por sermos orgulhosos. Vai lá, fulano, para, não vou dar o braço a torcer. Não é assim? Então nós temos que estudar nisso aí, procurar nos esforçar, temos a vontade de sermos melhores, porque quando nós desencarnarmos, nós não precisamos das inimizades, nós precisamos da irmandade dos irmãos à luz auxiliar e enfrentarmos as dificuldades que forem necessárias na nossa jornada. Então vamos pensar nisso aí, estudar um pouco mais o Evangelho, principalmente esse Evangelho segundo o Espiritismo, que tem diversos exemplos, as orientações dos Espíritos, para que a gente possa colocar em prática tudo isso. E não nos queixarmos tanto do outro, porque muitas vezes nós somos iguais a ele, ou já fomos piores do que ele. Então, se hoje a gente tem direito um pouco mais de luz,
que façamos esforço para melhorar essa luz e que usemos a nossa luz para iluminar aqueles que não a têm. Porque tudo isso é uma necessidade nossa, não é uma necessidade do outro. Como eu usei o exemplo do atletismo, no atletismo, cada um vai por si, não importa o outro. Naquele momento, o esforço é dele, a vontade é dele, a disciplina é dele. Então é preciso vontade e disciplina na nossa jornada. Acreditar em si e acreditar no nosso Criador. E assim, no meu pensamento, como funciona. Aí você me pergunta, e é fácil? Não é. Se não é para vocês, também não é fácil para mim. Mas nada impede que eu tenha. Eu não sei se vocês têm algum empecilho. Mas é preciso a gente fazer isso. Porque tudo isso é só para nós. Muitas vezes a gente está ajudando o outro, você está ajudando a si mesmo. Porque o bem que você faz é anotado para você. O mal que você faz é anotado para você. Então você está fazendo tudo por si mesmo. E muitas vezes, se a gente refletir, quando ajudamos o outro, a nossa alegria muitas vezes é maior do que a alegria daquele que decidiu ajudar. Então, vamos ajudar. Vamos fazer todo o bem que a gente pode. E procurar vencer esse orgulho, má vaidade. Para encerrar, eu gosto de ler essa mensagem de Joana de Ângeles. Para mim, ela cabe em todos os momentos. Já foi lida aqui, eu acho que 3, 4 vezes. E ela diz aqui: não te preocupe mais e siga amando. Que no final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os vias. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim na consciência da imortalidade da sua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Então, que vocês possam me perdoar e eu que também eu posso perdoar aqueles que eu acho que me ofenderam. Porque muitas vezes é só o nosso achismo na ofensa. Às vezes a ofensa nem existe. Muita paz e obrigado pela paciência.